Existe um momento silencioso na vida em que algo muda por dentro. Não é um evento grandioso, nem um colapso visível. É um instante discreto, quase imperceptível, em que surge uma pergunta impossível de ignorar. Até quando? Até quando aceitar menos do que é possível? Até quando adiar decisões? Até quando conviver com a sensação de que existe um potencial inteiro sendo desperdiçado? Esse momento não chega com barulho, ele chega com peso. Um peso que se instala no peito e não vai embora enquanto nada é feito. A batalha mais difícil não acontece contra o mundo, nem contra pessoas, circunstâncias ou falta de oportunidades. Ela acontece quando se encara o próprio reflexo e percebe que existe uma versão interna que sabota, adia, racionaliza e convence a esperar mais um pouco. Essa versão não grita, ela sussurra, diz que amanhã será melhor, que agora não é o momento certo, que ainda falta preparo, tempo ou sorte. E exatamente por isso ela é tão perigosa. Essa versão fraca não se apresenta como inimiga, ela se disfarça de conforto, de prudência, de paciência. Enquanto isso, corrói decisões, rouba energia e mantém tudo no mesmo lugar. Não impede sonhos de existirem, apenas garante que eles nunca saiam do papel. É ela quem transforma planos em intenções vazias e potencial em frustração silenciosa. Chega um ponto em que não dá mais para negociar com essa voz. Não dá mais para fingir que está tudo bem enquanto a vida permanece estagnada. O confronto se torna inevitável. Ou essa versão continua no controle, ou algo precisa mudar de forma definitiva. Não existe meio termo. Não existe acordo. Este não é um convite para a motivação passageira. É um chamado para uma decisão irreversível, porque a partir do momento em que se reconhece o verdadeiro inimigo, não há mais como voltar atrás. A luta começa agora. A versão fraca de si mesmo não nasce do nada. Ela é construída lentamente, dia após dia, através de pequenas concessões que parecem inofensivas no começo. Um adiamento aqui, uma desculpa ali, uma escolha confortável em vez de uma escolha necessária. Nada disso parece grave isoladamente, mas com o tempo cria uma estrutura invisível que passa a controlar decisões, hábitos e expectativas. Essa versão não surge como falha moral, mas como adaptação ao desconforto. Toda vez que uma decisão difícil é evitada, essa versão se fortalece. Toda vez que o medo vence a ação, ela aprende que pode assumir o controle. Não é uma força externa, não é azar, nem falta de talento. É um padrão interno que se repete até se tornar identidade. O problema é que, quando isso acontece, a pessoa já não percebe que está vivendo abaixo do próprio potencial. A mediocridade passa a parecer normal. Essa versão fraca se alimenta de histórias internas bem elaboradas. Histórias que explicam por que agora não é o momento, por que outras pessoas tiveram mais sorte, por que as circunstâncias são diferentes. São narrativas confortáveis, porque aliviam a responsabilidade. Elas permitem continuar parados sem sentir culpa imediata. Enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades não esperam, e a frustração cresce em silêncio. Existe um ponto crítico em que essa versão começa a ditar limites invisíveis. Limites sobre o que parece possível, sobre o que parece merecido, sobre até onde se pode ir. Esses limites não foram impostos pelo mundo, foram aceitos internamente. E o mais perigoso é que, depois de aceitos, passam a ser defendidos com convicção. Qualquer tentativa de mudança começa a gerar resistência interna, como se sair desse padrão fosse uma ameaça. A versão fraca prospera quando não há clareza, quando objetivos são vagos, quando compromissos são frouxos, quando a vida é conduzida no piloto automático. Ela se sente confortável no caos, porque o caos serve como desculpa. Quando tudo está desorganizado, sempre existe uma justificativa para não avançar. Sempre existe algo urgente que impede o importante. Outro combustível poderoso dessa versão é a comparação distorcida. Comparar bastidores com o palco de outras pessoas gera desânimo, sensação de atraso e vontade de desistir. A versão fraca usa essa comparação para reforçar a ideia de que não vale a pena tentar, de que o esforço não será suficiente, de que outros já estão muito à frente. Assim,
o foco sai do progresso pessoal e se perde em expectativas irreais. Também existe o medo disfarçado de prudência, a cautela excessiva que impede qualquer movimento real, o planejamento infinito que nunca vira ação, a espera constante pelo cenário ideal, que nunca chega. A versão fraca se esconde atrás dessas máscaras, porque sabe que enquanto tudo permanece no campo da intenção, ela continua viva. Reconhecer essa versão não é um ato de autodepreciação. Pelo contrário, é um ato de lucidez. É entender que ninguém nasce fraco, mas muitos se tornam fracos, por falta de confronto interno. Ignorar esse inimigo não o enfraquece, apenas dá a ele mais espaço para crescer. Quanto mais tempo se evita esse confronto, mais difícil ele se torna. Existe uma diferença crucial entre aceitar limitações temporárias e se conformar com limites permanentes. A versão fraca transforma desafios momentâneos em sentenças definitivas. Um erro vira identidade. Um fracasso vira rótulo. Uma queda vira prova de incapacidade. E assim, pouco a pouco, o potencial vai sendo enterrado sob camadas de justificativas. O primeiro passo para romper esse ciclo é parar de romantizar o conforto. Conforto não é sinônimo de segurança. Muitas vezes, é apenas estagnação disfarçada. A versão fraca prefere o conhecido, mesmo que seja insatisfatório, porque o desconhecido exige coragem. Crescer exige enfrentar a possibilidade de falhar, e essa possibilidade assusta mais do que permanecer preso. Enquanto essa versão estiver no controle, qualquer motivação será temporária, qualquer impulso de mudança será curto, porque, no fundo, ela sabe esperar, sabe que basta resistir por alguns dias até que a empolgação passe. Por isso, o verdadeiro início da transformação não está em se sentir inspirado, mas em se tornar consciente desse padrão interno. Quando essa consciência surge, algo começa a mudar. Já não é mais possível fingir que não se sabe. Já não é mais possível culpar apenas fatores externos. A responsabilidade começa a se deslocar para onde sempre esteve. E esse deslocamento é desconfortável, mas necessário. É o começo de uma ruptura. A versão fraca teme esse momento porque sabe que ele marca o início do fim. Uma vez identificada, ela perde o poder do anonimato. Ela deixa de agir nas sombras. E tudo o que deixa de agir escondido pode ser confrontado, desafiado e, eventualmente, eliminado. Esse bloco não é sobre ação ainda. É sobre clareza. Porque nenhuma mudança real acontece sem antes enxergar com honestidade o que precisa ser mudado. A batalha começa no momento em que se reconhece o inimigo interno e se recusa a continuar fingindo que ele não existe. Depois que a versão fraca se instala, ela passa a operar por meio de um mecanismo simples e extremamente eficaz, o ciclo das desculpas. Esse ciclo não começa com mentiras óbvias, mas com argumentos que parecem racionais. Falta de tempo, excesso de responsabilidades, necessidade de esperar o momento certo. Cada desculpa soa lógica isoladamente, mas juntas constroem uma prisão invisível que impede qualquer avanço real. A versão fraca não precisa impedir ações para vencer. Basta adiá-las indefinidamente. O medo é o parceiro inseparável desse ciclo. Não o medo explícito, mas aquele que se disfarça de cautela, de análise excessiva, de planejamento sem fim. É o medo de errar, de falhar, de ser julgado, de descobrir limites que ainda não foram testados. Esse medo não paralisa de forma abrupta. Ele desacelera, ele cria hesitação, ele transforma decisões simples em dilemas intermináveis. E enquanto a mente debate, a vida passa. A versão fraca entende algo fundamental. Enquanto existe dúvida, não existe compromisso total. Por isso, ela alimenta perguntas sem resposta. E se não der certo? E se for tarde demais? E se não for suficiente? Essas perguntas não buscam clareza, buscam adiamento. Elas criam a ilusão de prudência, enquanto mantêm tudo exatamente como está. O medo cresce nesse ambiente porque nunca é confrontado. Ele se fortalece no escuro da inação. Com o tempo, esse ciclo se torna automático. A pessoa já não percebe que está escolhendo não agir. Parece que simplesmente está reagindo às circunstâncias. A versão fraca
fraca se aproveita disso para transferir a responsabilidade para fora. O problema passa a ser o mercado, a economia, o passado, outras pessoas, qualquer coisa que não exija um enfrentamento interno. Esse deslocamento de culpa alivia momentaneamente, mas cobra um preço alto no longo prazo. A procrastinação é a manifestação prática desse ciclo, não como preguiça declarada, mas como ocupação constante com tarefas secundárias. A versão fraca adora produtividade aparente. Ela mantém a pessoa ocupada, mas não avançando. Responder mensagens, organizar detalhes irrelevantes, consumir conteúdos sem aplicar nada. Tudo isso cria a sensação de movimento, quando, na verdade, não há progresso. O essencial continua sendo evitado. Existe também o apego à motivação como condição para agir. A versão fraca convence que é preciso sentir vontade para começar, que é preciso estar inspirado, confiante, pronto, mas a motivação é instável por natureza. Ela vem e vai. Quando se espera por ela, o controle continua nas mãos do medo. A ação passa a depender de um estado emocional e não de uma decisão consciente. O medo se alimenta dessa dependência. Ele sabe que basta esperar o momento de baixa energia para reassumir o controle. Por isso, toda mudança baseada apenas em empolgação inicial tende a fracassar. A versão fraca conhece esse padrão e confia nele. Ela sabe que, sem estrutura e compromisso, qualquer tentativa de transformação será temporária. Outro aspecto desse ciclo é a autocrítica excessiva. A versão fraca usa erros passados como prova de incapacidade permanente. Cada falha vira um argumento contra tentar novamente. Em vez de aprender com a experiência, a pessoa se define por ela. Isso cria uma identidade limitada, onde o passado dita o futuro. O medo se disfarça de realismo, dizendo que é melhor não tentar do que falhar de novo. O problema não está em reconhecer riscos, mas em permitir que eles ditem todas as escolhas. O risco faz parte de qualquer crescimento. Evitá-lo completamente é escolher a estagnação. A versão fraca prefere a segurança conhecida, mesmo que frustrante, ao risco do desconhecido. Ela confunde estabilidade com evolução, quando na verdade são opostos em muitos contextos. Quebrar esse ciclo exige algo que a versão fraca tenta evitar a todo custo. Ação consciente apesar do medo. Não esperar que o medo desapareça, mas agir mesmo com ele presente. O medo não some antes da ação. Ele diminui depois. Cada passo dado enfraquece sua influência. Cada decisão tomada sem garantia absoluta reduz seu poder. Esse processo não é confortável. No início, agir gera ansiedade, dúvida e desconforto. A versão fraca usa isso como argumento para parar. Mas esse desconforto é um sinal de ruptura. É a prova de que algo diferente está acontecendo. O medo reage quando perde espaço. Ele resiste porque está sendo ameaçado. Existe uma diferença fundamental entre pensar em mudar e decidir mudar. Pensar mantém tudo no campo da possibilidade. Decidir cria um ponto sem retorno. A versão fraca prospera enquanto tudo é apenas ideia. Ela começa a perder força quando a decisão se traduz em ação, mesmo que pequena. Não é o tamanho da ação que importa, é a consistência. Cada vez que a ação acontece apesar do medo, um novo padrão começa a se formar. Um padrão onde a pessoa prova para si mesma que é capaz de agir sem precisar de condições ideais. Essa prova interna é poderosa. Ela corrói a narrativa da incapacidade. Ela enfraquece as desculpas. Ela reduz o espaço da versão fraca. O ciclo das desculpas só se mantém enquanto não é interrompido. E ele só é interrompido por responsabilidade. Assumir responsabilidade não significa se culpar, mas reconhecer o próprio papel nas escolhas feitas até agora. Esse reconhecimento devolve o controle. Onde há controle, há possibilidade de mudança. Este bloco não encerra o medo, ele expõe sua mecânica. Entender como o medo e as desculpas operam é essencial para não ser enganado por eles novamente. A versão fraca depende da confusão. A clareza é sua maior ameaça. Nenhuma versão de si mesmo existe isolada. O ambiente molda comportamentos de forma silenciosa e constante. A versão fraca entende isso melhor do que parece e se aproveita das influências ao redor para se manter viva. Pessoas, rotinas, conversas e estímulos diários constroem uma atmosfera que pode impulsionar crescimento ou reforçar estagnação. Ignorar esse fator é permitir que decisões sejam moldadas sem perceber. O
ambiente não é apenas físico, é mental e emocional. É aquilo que se consome, o tipo de discurso que se normaliza, as expectativas que se aceita como padrão. Quando o ambiente recompensa desculpas, a versão fraca se sente validada. Quando a mediocridade é tratada como normal, o esforço começa a parecer exagero. Aos poucos, padrões baixos deixam de causar incômodo. Esse é um sinal claro de que algo está errado. As pessoas ao redor exercem influência direta na identidade, não pelo que dizem, mas pelo que toleram. Reclamações constantes, vitimismo e falta de responsabilidade criam uma narrativa coletiva onde ninguém precisa mudar. A versão fraca prospera nesse cenário porque não se destaca. Ela se dilui no grupo. Crescer passa a parecer uma traição silenciosa, como se buscar mais fosse um ataque ao equilíbrio estabelecido. Existe um conforto perigoso em pertencer a ambientes que não exigem nada. Onde não há cobrança, não há confronto. Onde não há confronto, não há evolução. A versão fraca se sente segura quando ninguém questiona padrões, quando ninguém desafia limites, quando ninguém exige consistência. Tudo permanece previsível, mesmo que insatisfatório. Mudar o ambiente não significa desprezar pessoas, mas redefinir prioridades. Nem todo vínculo precisa ser rompido, mas todo vínculo precisa ser avaliado. Quem estimula crescimento? Quem reforça a estagnação? Quem inspira ação? Quem normaliza a inércia? Essas perguntas são desconfortáveis porque exigem escolhas. A versão fraca tenta evitar esse desconforto mantendo tudo como está. A identidade começa a mudar quando se decide escolher melhor as influências. Pessoas que enfrentam desafios, assumem responsabilidades e agem com disciplina elevam o padrão de forma natural. Não porque são perfeitas, mas porque se comprometem. Estar próximo desse tipo de energia cria um espelho diferente. O que antes parecia difícil passa a parecer possível. O esforço deixa de ser exceção e vira referência. A versão fraca não sobrevive em ambientes que valorizam ação consistente. Ela depende de permissividade, depende de comparações convenientes, depende de discursos que justificam a estagnação. Quando o ambiente muda, suas estratégias começam a falhar. As desculpas já não encontram eco. O medo já não é reforçado. A inércia passa a incomodar. Existe também o ambiente interno, muitas vezes ignorado. O diálogo interno molda a percepção de capacidade. Palavras repetidas internamente se transformam em crenças. A versão fraca domina quando o discurso interno é indulgente com a inação e severo com a tentativa. Quando qualquer erro vira prova de incapacidade e qualquer esforço é minimizado. Mudar esse ambiente interno exige vigilância constante. O que se aceita como identidade define limites invisíveis. Quando alguém se define como alguém que sempre falha, sempre procrastina ou nunca termina nada, passa a agir de acordo com esse rótulo. A versão fraca se fortalece dessas definições. Ela se apoia nelas para justificar comportamentos. Romper com isso exige abandonar rótulos antigos e permitir uma identidade em construção. Identidade não é algo fixo, é algo praticado. Cada ação consistente reforça uma versão diferente. Cada escolha difícil redefine quem se está se tornando. A versão fraca tenta congelar a identidade no passado. A versão forte entende que identidade é resultado de comportamento repetido no presente. Criar um ambiente favorável exige intenção. Exige escolher o que entra e o que sai. Conteúdos consumidos, conversas mantidas, hábitos cultivados. Tudo isso compõe o cenário diário. Pequenas mudanças nesse cenário geram grandes impactos ao longo do tempo. A versão fraca subestima esse efeito porque prefere mudanças dramáticas e rápidas. A versão forte aposta na construção silenciosa. O isolamento temporário também pode ser necessário. Não como fuga, mas como estratégia. Reduzir ruídos, diminuir distrações e criar espaço para foco é uma forma de enfraquecer a influência externa negativa. A versão fraca teme o silêncio porque no silêncio não há distrações. No silêncio, há responsabilidade
responsabilidade aparece. Mas é nesse espaço que decisões reais são tomadas. Ambiente também inclui estrutura. Falta de rotina favorece a versão fraca. Dias caóticos permitem justificativas constantes. Estrutura cria previsibilidade produtiva. Ela reduz a dependência de vontade momentânea. Quando há horários, prioridades e compromissos claros, a margem para desculpas diminui. A versão fraca perde espaço porque não encontra brechas. A escolha do ambiente é, no fundo, uma escolha de identidade. Ao se cercar de disciplina, clareza e responsabilidade, a pessoa começa a se enxergar de forma diferente, não por afirmações vazias, mas por evidências práticas. O comportamento muda, e com ele a percepção interna. A versão fraca enfraquece quando deixa de ser reforçada diariamente. Este bloco marca uma transição importante. Até aqui, o foco foi identificar padrões internos e externos que mantêm a estagnação. A partir do momento em que o ambiente começa a ser ajustado, a transformação deixa de ser apenas conceitual. Ela se torna prática. A versão fraca não desaparece de uma vez, mas começa a perder terreno de forma consistente. Criar um ambiente que exige mais não é punição, é respeito pelo próprio potencial, é reconhecer que crescer não acontece por acaso. A versão fraca depende do acaso. A versão forte se constrói por escolha. Depois que o ambiente começa a ser ajustado, a versão fraca perde uma de suas maiores vantagens, a imprevisibilidade. Ainda assim, ela tenta sobreviver por meio da inconsistência. É nesse ponto que a disciplina deixa de ser um conceito abstrato e se torna uma ferramenta concreta. Disciplina não é rigidez extrema nem punição constante. É a capacidade de agir de acordo com decisões já tomadas, independentemente do estado emocional do momento. A versão fraca depende da motivação para existir. Quando a motivação cai, ela assume o controle. Por isso, confiar apenas em vontade é um erro recorrente. A vontade oscila, a disciplina permanece. Ela cria continuidade onde antes existiam apenas impulsos isolados. Cada ação disciplinada é um lembrete silencioso de que o controle foi retomado. Estrutura é o suporte da disciplina. Sem estrutura, a disciplina se torna frágil. Rotinas claras reduzem a necessidade de decisões repetidas. Menos decisões significam menos espaço para hesitação. A versão fraca tenta se infiltrar justamente nesses momentos de escolha excessiva. Quando tudo depende de decidir a cada instante, a chance de ceder ao conforto aumenta. Criar estrutura não significa engessar a vida, mas definir prioridades, horários de foco, momentos de descanso, compromissos inegociáveis. A estrutura protege o que é importante. Ela impede que tarefas essenciais sejam constantemente adiadas em favor de urgências artificiais. A versão fraca prospera quando tudo parece igualmente importante. A estrutura impõe hierarquia. A ação consciente é o ponto de virada. Não se trata de agir impulsivamente, mas de agir com intenção. Cada ação passa a ter um propósito claro. Mesmo ações pequenas carregam peso quando são consistentes. A versão fraca subestima ações pequenas porque busca resultados imediatos. A versão forte entende o poder do acúmulo. Disciplina também exige renúncia. Dizer não ao que distrai é dizer sim ao que constrói. A versão fraca evita renúncias porque confunde prazer imediato com satisfação real. A disciplina ensina a trocar gratificação instantânea por progresso duradouro. Esse aprendizado não é confortável no início, mas se torna libertador com o tempo. Outro aspecto essencial da disciplina é a previsibilidade do esforço. Esperar grandes explosões de produtividade cria frustração. A disciplina trabalha com constância. Um pouco, todos os dias, supera muito de vez em quando. A versão fraca aposta em picos esporádicos seguidos de longos períodos de inércia. A versão forte elimina extremos e constrói ritmo. A responsabilidade pessoal se aprofunda nesse estágio. Não há mais espaço para culpar fatores externos. Cada escolha passa a ser assumida. Isso não significa ignorar dificuldades, mas reconhecer que a resposta a elas define o resultado. A versão fraca se apoia em justificativas. A versão forte se apoia em decisões. A disciplina também redefine a relação com o cansaço. Cansaço não é sinal de parar, mas de ajustar. Aprender a diferenciar exaustão real de resistência emocional é crucial. Muitas vezes,
o corpo é capaz, mas a mente tenta recuar. A versão fraca usa o desconforto como sinal de desistência. A versão forte o usa como sinal de adaptação. A repetição cria identidade. Cada vez que uma ação disciplinada é executada, uma prova interna é construída. Essas provas se acumulam. Com o tempo, a confiança deixa de ser baseada em expectativa e passa a ser baseada em histórico. A versão fraca perde força quando não pode mais argumentar contra evidências. Disciplina não elimina erros. Ela cria capacidade de correção rápida. Errar deixa de ser motivo para parar e passa a ser parte do processo. A versão fraca usa erros como desculpa para abandonar tudo. A versão forte ajusta e continua. Essa diferença muda completamente o resultado ao longo do tempo. A ação consciente também envolve presença. Estar presente no que se faz aumenta a qualidade do esforço. Multitarefa excessiva fragmenta a atenção e favorece a superficialidade. A versão fraca gosta de dispersão porque nela é difícil medir progresso. Foco revela resultados. Resultados exigem responsabilidade. Neste estágio, a transformação começa a ser visível, não para o mundo, mas internamente. A sensação de controle aumenta. A dependência de estímulos externos diminui. A versão fraca ainda tenta aparecer, mas encontra menos espaço. Ela já não dita o ritmo. Ela reage. Este bloco marca a consolidação de um novo padrão, não baseado em entusiasmo, mas em compromisso, não baseado em promessas, mas em prática. A disciplina se torna o terreno onde a versão forte começa a se firmar. A versão fraca enfraquece não por confronto direto, mas por falta de alimento. A partir daqui, o caminho exige continuidade. Não há atalhos, mas há clareza. E onde há clareza sustentada por ação, a transformação deixa de ser uma possibilidade distante e se torna um processo inevitável. A versão fraca não desaparece apenas com decisões iniciais ou mudanças pontuais. Ela resiste no tempo. Ela espera lapsos, quedas de ritmo, momentos de dúvida. Por isso, a consistência se torna o fator decisivo. Não a consistência perfeita, mas a persistente. Aquela que continua mesmo quando o entusiasmo diminui, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis, mesmo quando o processo parece lento demais. A versão fraca aposta no curto prazo. Ela quer recompensas imediatas, reconhecimento rápido, sinais externos de validação. Quando isso não acontece, ela começa a questionar o esforço. A versão forte entende que o progresso real é silencioso no início. Ele se constrói fora do campo de visão, nas escolhas repetidas que não geram aplausos, mas criam fundamento. Consistência não é intensidade constante, é continuidade. Há dias produtivos e dias difíceis. A diferença não está em evitar dias ruins, mas em não permitir que eles se transformem em desistência. A versão fraca usa qualquer interrupção como justificativa para abandonar tudo. A versão forte retoma o caminho sem drama, sem autossabotagem, sem narrativas destrutivas. O compromisso com o longo prazo exige paciência estratégica, não a paciência passiva de quem espera, mas a paciência ativa de quem constrói. Cada pequena ação diária parece insignificante isoladamente, mas se acumula ao longo do tempo. A versão fraca ignora esse acúmulo porque prefere grandes gestos ocasionais. A versão forte confia no efeito composto. Existe um momento crítico nesse processo em que a mente tenta negociar. Surge a sensação de que já foi feito o suficiente, de que é possível relaxar um pouco, diminuir o ritmo, voltar a antigos hábitos com moderação. A versão fraca usa essa negociação para recuperar espaço. Reconhecer esse momento é essencial. Ele não é sinal de vitória, mas de teste. Manter a consistência exige clareza contínua de propósito. Quando o motivo se perde, o esforço enfraquece. Por isso, relembrar constantemente por que a mudança começou fortalece a decisão. Não se trata de repetir frases motivacionais, mas de reconectar com a insatisfação que impulsionou a transformação. A versão fraca teme essa lembrança porque ela expõe o custo de voltar atrás. A disciplina construída até aqui precisa ser protegida. Pequenos desvios frequentes
são mais perigosos do que grandes falhas ocasionais. A versão fraca se infiltra nessas concessões diárias. Um pouco menos de esforço, um pouco mais de distração, um pouco menos de compromisso. Quando percebido, o padrão antigo começa a reaparecer. Vigilância constante é necessária. A consistência também redefine a relação com o tempo. O tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Cada dia bem utilizado se soma ao anterior. A versão fraca vive na urgência, sempre apagando incêndios. A versão forte planeja, executa e revisa. Esse ciclo cria avanço sustentável. Outro ponto crucial é aceitar que o caminho não será linear. Haverá estagnações temporárias, ajustes e até retrocessos aparentes. A versão fraca interpreta esses momentos como prova de fracasso. A versão forte os vê como parte do processo. Persistir durante essas fases diferencia quem constrói de quem apenas tenta. Com o tempo, a consistência começa a gerar identidade sólida. Já não é mais sobre tentar ser disciplinado, mas sobre agir de acordo com quem se tornou. As escolhas passam a ser naturais, não forçadas. A versão fraca perde espaço porque o novo padrão se torna dominante. Ela ainda pode aparecer, mas já não dita comportamentos. A confiança construída nesse estágio é profunda, não depende de elogios nem de resultados imediatos. Ela vem do histórico pessoal, do acúmulo de provas internas de que é possível continuar, mesmo quando é difícil. Essa confiança é resistente. Ela não desaparece diante de obstáculos. Pelo contrário, se fortalece. A superação definitiva da versão fraca acontece quando a consistência se torna parte da identidade. Quando não agir, já não é uma opção confortável. Quando abandonar compromissos gera mais desconforto do que mantê-los. Nesse ponto, a transformação deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um modo de viver. O longo prazo recompensa quem permanece, não necessariamente com facilidade, mas com estabilidade. A versão forte constrói uma base que suporta pressão, incerteza e desafio. A versão fraca não consegue sobreviver nesse terreno porque depende de atalhos e justificativas. Este bloco consolida a transição, não como um final, mas como um novo começo. A consistência cria um ciclo positivo onde cada ação fortalece a próxima. O progresso deixa de ser algo ocasional e se torna previsível. A versão fraca enfraquece não por falta de confronto, mas por falta de espaço. A partir daqui, o foco não é provar nada para ninguém, é honrar o compromisso feito consigo. A versão forte entende que o verdadeiro sucesso não é um evento, mas uma prática contínua. E essa prática, sustentada no tempo, é o que garante que a versão fraca nunca mais retome o controle. Chega um momento em que todo o processo converge para um ponto único, um instante em que não existe mais espaço para ajustes sutis, negociações internas ou tentativas incompletas. Esse momento não é externo, ele acontece internamente, quando se percebe com absoluta clareza que continuar do mesmo jeito custa mais do que mudar. Não é raiva, não é empolgação, é uma convicção silenciosa e inabalável. Nesse ponto, a versão fraca tenta um último recurso. Ela relembra fracassos antigos, exagera riscos, questiona capacidades e tenta reacender o medo. Ela fala com familiaridade porque conhece todos os atalhos mentais. Mas algo mudou. Pela primeira vez, essa voz não encontra o mesmo espaço. Não porque desapareceu, mas porque perdeu a autoridade. A decisão já foi tomada. A decisão irreversível não nasce do impulso. Ela nasce da exaustão de se repetir, da fadiga de prometer e não cumprir. Da clareza de que esperar mais é, na prática, desistir lentamente. Quando essa decisão surge, não há necessidade de anunciar para ninguém. Ela não precisa de validação externa. Ela se sustenta sozinha. Esse é o momento em que a responsabilidade deixa de ser um conceito e se torna identidade. Não há mais como culpar circunstâncias, pessoas ou o passado. Tudo o que importa é a resposta dada a partir de agora. O foco se desloca completamente do que aconteceu
para o que será feito. A versão fraca perde seu principal argumento, porque vive presa ao ontem. A decisão cria uma linha invisível. De um lado, tudo o que foi tolerado. Do outro, tudo o que não será mais aceito. Essa linha não é simbólica, é prática. Ela se manifesta em escolhas diárias, em limites claros, em ações consistentes. Cada vez que essa linha é respeitada, a versão forte se consolida. Nesse estágio, o medo ainda existe, mas já não controla. Ele acompanha, mas não lidera. Ele se torna um sinal de que algo importante está sendo feito. A versão fraca usava o medo para paralisar. A versão forte o usa como indicador de crescimento. Essa inversão muda completamente a dinâmica interna. A decisão irreversível exige coragem para abandonar identidades antigas. Não apenas hábitos, mas histórias contadas sobre si. Histórias de incapacidade, de azar, de limitação. Essas histórias já cumpriram seu papel. Mantê-las agora seria trair a decisão tomada. A versão fraca depende dessas narrativas para existir. Sem elas, ela se enfraquece rapidamente. O clímax não é um momento de explosão externa, mas de silêncio interno. Um silêncio onde não há mais debate, onde a ação não precisa ser negociada, onde a dúvida não dita mais o ritmo. A clareza substitui a confusão. A direção substitui a hesitação. A partir daqui, cada escolha reforça a decisão. Não há necessidade de perfeição, há necessidade de continuidade. A versão forte entende que errar faz parte, mas desistir não. Esse entendimento cria resiliência. Obstáculos deixam de ser ameaças e passam a ser testes. Testes não para provar valor, mas para fortalecer compromisso. Esse ponto marca o fim da ambiguidade. Não se vive mais dividido entre querer mudar e temer mudar. A divisão interna se dissolve. Há desconforto, mas há coerência. Há dificuldade, mas há alinhamento. A versão fraca não consegue sobreviver nesse estado, porque se alimenta justamente da contradição. A decisão irreversível também redefine o tempo. O futuro deixa de ser algo distante e passa a ser construído no presente. Cada ação tem peso. Cada escolha importa. O tempo deixa de ser desperdiçado em hesitação e começa a ser investido com intenção. A versão fraca desperdiça tempo porque acredita que sempre haverá mais. A versão forte age porque sabe que o agora é tudo o que existe. Nesse clímax, a transformação deixa de ser uma possibilidade e se torna um caminho sem retorno. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Voltar atrás já não parece uma opção viável. A insatisfação com a versão antiga é maior do que qualquer medo do desconhecido. A decisão irreversível não garante sucesso imediato. Ela garante algo mais importante: direção. Com direção, esforço deixa de ser disperso. Energia deixa de ser desperdiçada. Cada passo, por menor que seja, avança no mesmo sentido. A versão fraca se perde em movimentos circulares. A versão forte avança em linha contínua. Este é o ponto em que a responsabilidade é totalmente assumida. Não como peso, mas como poder. Poder de escolher, de agir, de corrigir. Poder de construir algo diferente. A versão fraca perde força, porque já não consegue convencer que nada depende de si. O clímax não é o fim da luta, é o fim da dúvida. A luta continua, mas agora com clareza, propósito e compromisso. A versão fraca não morre de uma vez, mas deixa de comandar. Ela se torna uma sombra distante, sem influência real. Neste momento, a decisão está selada. Não há necessidade de retorno, explicação ou justificativa. O caminho está definido e tudo o que vem depois é consequência dessa escolha firme, silenciosa e definitiva. Este fechamento não é um ponto final, é um compromisso contínuo, assumido a partir daqui. Tudo o que foi dito só ganha sentido quando se transforma em prática diária. Não existe versão forte, construída por acaso, nem transformação sustentada por promessas vazias. O que existe é a escolha repetida de agir com intenção, mesmo quando ninguém está observando. A versão fraca não desaparece completamente, mas perde o comando quando a disciplina vira hábito e a consistência vira identidade. Cada dia vivido com propósito reforça essa mudança silenciosa. Não é necessário provar nada para o mundo. O verdadeiro avanço acontece internamente, quando as ações começam a refletir
quem se decidiu ser. A partir deste ponto, o caminho está claro. Haverá desafios, ajustes e momentos de desconforto, mas eles já não representam ameaça. Representam confirmação de que o processo está vivo. Crescimento real exige esforço real, e esforço real sempre cobra um preço. Esse preço deixa de ser visto como sacrifício e passa a ser visto como investimento. O tempo, antes desperdiçado em hesitação, agora se torna aliado. Cada escolha consciente fortalece a direção assumida. Não é sobre velocidade, é sobre permanência. Não é sobre intensidade momentânea, é sobre presença constante. A transformação acontece enquanto se continua avançando. Este é o encerramento de uma fase e o início de outra. Uma fase marcada por clareza, responsabilidade e ação. A versão fraca perde espaço toda vez que se honra o compromisso feito consigo. Não por força bruta, mas por coerência diária. Siga em frente com firmeza. Não espere aplausos, não busque atalhos, não negocie com antigos padrões. A decisão já foi tomada. Agora, resta viver de acordo com ela, um dia de cada vez, com consciência, disciplina e constância. Que este compromisso seja renovado diariamente, não por obrigação, mas por respeito ao próprio potencial. Haverá silêncio, haverá esforço, haverá dias difíceis, e ainda assim a escolha permanece. Quando a dúvida surgir, volte ao motivo inicial, ao limite traçado e à decisão assumida. É nesse retorno consciente que a direção se mantém. A caminhada continua simples, firme e honesta, sustentada por ações consistentes, escolhas claras e responsabilidade pessoal. Com o tempo, o que hoje exige esforço se torna natural, e a transformação deixa de ser um objetivo distante para se tornar a forma como a vida é vivida, com presença, coragem e integridade constantes, sem retorno ao que já foi superado. A partir daqui,